Chegou a hora de falar de um dos arquétipos mais complexos que a gente tem, um daqueles que a gente carrega a vida toda, a gente se identifica muito com ele, a gente tem muito medo dele o tempo todo, que é Saturno, ou Cronos na mitologia grega, que tem a ver com a palavra Cronos, de cronológico, do tempo. Cronos era filho de Urano e Gaia. Urano é o céu, Gaia era a terra. O céu todas as noites se cobria sobre a terra e gerava filhos. Ele é muito um símbolo da fertilidade, mas é uma fertilidade desenfreada. Ele não tem limites, ele é caótico, então tudo que ele gerava eram monstros, eram criaturas não refinadas e ele acabava colocando de volta no seio da terra. Gaia, cansada dessa história, dá uma foice a seu filho Saturno, Cronos, e pede para ele pôr um fim a essa tirania do pai. E Cronos castra o seu pai com essa foice, dando um limite a essa coisa caótica, essa criação desenfreada de seu pai, dando origem a alguns deuses, quando o esperma e o sangue se esparramam, e rouba o poder. Ele então torna-se o novo dirigente, mas com o tempo ele também se torna muito severo e muito tirânico. Claro que o mito se desenvolve um pouco mais profundamente do que isso que eu estou falando, mas é só para dar uma ideia de como tudo começou e por que ele nos afeta desse jeito que eu vou falar. Quando eu falo que ele se tornou tirânico, do mesmo jeito que ele impôs um limite com aquela foice, isso se torna uma das principais características dele, porque ele é o grande senhor do limite. Com medo de ser destronado também, como ele destronou seu próprio pai, ele passa a comer todos os seus filhos que ele gera. E isso é um simbolismo muito bonito e um pouco assustador também, de que enquanto tempo, enquanto Cronos, ele a tudo devora. Tem alguns estudiosos também que relacionam muito a figura de Saturno com o Deus do Velho Testamento, Javé, que era muito cumpridor de regras, muito rígido, tanto que o dia de Javé é sábado, que é o dia de Saturno, o Saturday. E é justamente essa imagem que eu quero trazer aqui, como o pai severo, o pai rígido, o pai que espera o melhor de seus filhos e que impõe um monte de regras e que quer que você siga aquelas regras. Ele acredita num futuro melhor para você e acha que pressionando você vai te levar a algum lugar. Basicamente é disso que eu estou falando, assim, é isso que a gente sente, aquela figura do pai severo dentro da gente o tempo todo, nos cobrando, e muita cobrança pode levar à insegurança, obviamente. Então ele pode nos travar em muitos momentos, mas Saturno também era o grande patrono, o grande deus da Era de Ouro mitológica, porque ele também está associado às colheitas, aos frutos que se colhe depois que você planta, porque ao plantar você precisa de tempo para as coisas, desde de semear até elas florescerem, você precisa desse tempo de maturação, mas você precisa da disciplina de trabalhar a terra, de organizar tudo, até você conseguir colher os frutos. Então é aquela coisa, ao mesmo tempo que você tem uma cobrança pela disciplina, você vai colher os frutos. Por isso que ele é muito associado à Idade de Ouro mitológica também, que era uma idade de abundância. Enquanto a palavra Cronos, grega, tem a ver com o tempo, Saturno, na sua origem latina, tem a ver com saturado, com a abundância, com estar cheio com estar farto. Então já é mais focado no Saturno depois, no Saturno da colheita, de colher os frutos. Cronos terminou a sua jornada preso no Tártaro, no lugar mais escuro, no profundo da Terra. E é isso que pode acontecer com a gente também. Se a gente está muito sujeito a esse arquétipo, a gente pode acabar preso dentro da gente mesmo, dentro do nosso próprio Saturno, que nos carrega, nos dá uma carga de culpa insustentável. E aquela culpa de ter sido o patrono da Idade de Ouro e agora estar preso no Tártaro. Então a gente fica aprisionado, a gente fica num lugar difícil de sair, a gente não vê mais a alegria nas coisas. Então assim, ele também, na alquimia, ele é relacionado à melancolia, a esse espírito de estagnação. Então a gente tem que tomar muito cuidado em usar as ferramentas positivas que ele nos oferece, porque senão a gente pode cair nesse tártaro de Saturno e ficar lá com ele, preso, amargurado, e virar, mesmo que a gente seja novo, a gente
não ir para o polo do velho sábio, daquele velho que aprendeu muita coisa e que pode me ensinar muitas coisas, mas acabar no lado da amargura, do reclamão, do rabugento, do cobrador, do que aponta o dedo. Muitos dos problemas saturninos que a gente enfrenta nessa câmara, nesse lugar escuro que a gente se sente aprisionado e estagnado, tem a ver com uma grande questão: a gente não assumir responsabilidade pelas nossas próprias características ou situações que a gente se coloca. O que Saturno quer, como um pai, é que você assuma a própria responsabilidade da sua vida. E não culpe os seus pais, seus amigos, seu trabalho, seu relacionamento. O que ele quer é a responsabilidade sua de fazer você mesmo quem você é. Saturno é o maior símbolo de limite. E por ele dar essa sensação de limite pra gente, ele pode nos levar a esse lugar de depressão e ansiedade, mas que, se trabalhadas, elas nos levam à posição do velho sábio. E como que a gente chega nisso? Justamente aprendendo a lidar com as nossas limitações, com as nossas tiranias, com os nossos lugares de aprisionamento dentro da gente. Então, aceitando, aprendendo com isso, a gente adquire uma grande sabedoria e a gente fica com o vento de Saturno nas nossas costas, nos levando para frente e não contra a gente, nos deixando inseguro. Como aquele pai que fica falando, apontando o dedo: você não é bom o suficiente, você não tirou nota boa o suficiente, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Quanto mais cobra, às vezes gera mais medo e mais insegurança. Mas se você souber trabalhar com essa cobrança, com esses limites, o vento vai estar nas suas costas e vai te ajudar a ir para frente. Nas duas etimologias, a gente pode aprender que tudo a seu tempo, né? Nosso amadurecimento tem seu tempo, nossos relacionamentos têm seus tempos, nossa carreira. Então a gente não precisa se sentir culpado se não estiver sabendo lidar com o nosso Saturno ainda, mas ele, com o tempo, vai nos ensinar muita coisa. Ele vai ser o grande mentor das nossas vidas. E a gente está encerrando aqui a nossa viagem, Grécia, Roma. E eu não mencionei no começo do vídeo, mas esse é o Templo de Saturno. Uma figura que a gente pode ficar falando por horas, porque ele é complexo, ele é profundo, ele é difícil de lidar, mas eu acho que é isso. A gente não precisa vê-lo como um grande vilão, como alguém que está contra a gente, né? Na verdade, ele quer o nosso melhor. Ele é o arquétipo que nos faz ralar o tempo todo, em todos os relacionamentos, todos os trabalhos. Então, assim, é muito importante a gente saber lidar com ele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!